Antes de assistir a esse vídeo, assista ao vídeo feito pelo canal Legado Católico, que conta toda a história de Nossa Senhora de Guadalupe, segundo o relato tradicional do Nican Moporrua. O link está na descrição. Quando olhamos de perto a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, uma das partes mais intrigantes estão em seus olhos. Fotografias ampliadas e exames médicos mostraram algo que se parece com reflexos dentro das pupilas, de maneira muito parecida com o que acontece em olhos humanos vivos, com reflexos de luz e até múltiplos pequenos pontos que poderiam ser figuras humanas dentro da íris. Especialistas em oftalmologia que analisaram a imagem afirmam que as reflexões observadas apresentam características compatíveis com as chamadas imagens de Purkinje-Jansson, reflexos típicos de olhos vivos que se formam em camadas diferentes da córnea e do cristalino. Em alguns exames antigos, um médico chegou a notar que ao expor a imagem à luz, a retina parecia contrair-se e, quando a luz era retirada, dilatar-se, comportamento que se observa em olhos de criaturas vivas. O que são as imagens de Purkinje-Jansson? No olho humano real, quando a luz incide sobre ele, surgem 4 reflexos principais, porque a luz se reflete em superfícies diferentes: na parte externa da córnea, na parte interna da córnea, na face anterior do cristalino, na face posterior do cristalino. Esses reflexos obedecem leis precisas da óptica. Alguns aparecem direitos, um aparece invertido, cada um surge em posição específica dentro da pupila. Diversos pesquisadores que estudaram os olhos da imagem afirmam que os reflexos observados seguem esse padrão óptico, o que indicaria que não se trata apenas de um pontinho branco pintado para simular brilho, mas de algo com posicionamento compatível com a curvatura de um olho humano real. Há um detalhe ainda mais importante: quando uma pessoa olha para uma cena, cada olho enxerga de um ângulo ligeiramente diferente. Isso significa que a cena refletida deve aparecer nos 2 olhos, com os mesmos personagens, mas não como uma cópia idêntica, nem simplesmente espelhada. Devido à posição diferente de cada olho no rosto, há pequenas variações de perspectiva e ângulo. Em um olho humano real, os reflexos estão coerentes entre si, mas apresentam pequenas diferenças naturais de posicionamento. Segundo os pesquisadores que defendem a singularidade da imagem, é exatamente isto que ocorre. As figuras identificadas dos 2 olhos não seriam cópias perfeitas. Elas apresentariam variações compatíveis com a óptica tridimensional e perspectiva binocular. Isso significa que não se trataria apenas de pintar miniaturas microscópicas, mas de reproduzir conscientemente reflexos obedecendo leis ópticas específicas. Para realizar isso intencionalmente, seria necessário conhecer princípios de óptica geométrica, compreender reflexão em superfície curva, ajustar perspectiva binocular, trabalhar em escala submilimétrica, tudo isso sem uso de microscópio. Em 1531, não existia formulação científica formal dessas leis ópticas. Segundo análises de digitalização realizadas com tecnologias do século XX e XXI, foram identificadas até 13 figuras humanas aparentemente refletidas nos olhos, algumas posicionadas como se estivessem na cena original do momento em que Juan Diego apresentou o manto ao bispo. Essas figuras incluiriam, segundo quem estudou a imagem, um homem com barba, interpretado como o bispo Juan de Zumárraga, um nativo que poderia ser o próprio Juan Diego, como se estivesse diante daquele bispo. Outras figuras sugerindo tradutores, mulheres ou crianças, e um grupo familiar indígena, em cenas diferentes em cada olho. Esse detalhe seria visível apenas com grande ampliação, algumas formas medindo frações de milímetro. Toda essa interpretação só é possível com equipamentos ópticos modernos, microscópios, digitalização e ampliação de imagem que a pessoa comum nunca teria em 1531. Agora pense nisso. Em 1531 não existia microscópio, não existiam lentes para ampliação de detalhes submilimétricos, não existia tecnologia fotográfica ou digital para capturar reflexos tão pequenos. E mesmo hoje,
Para identificar algo do tamanho de frações de milímetro com clareza, é preciso ampliar a imagem milhares de vezes, usar instrumentos específicos, processar digitalmente cada pequeno quadrinho da imagem. Esse tipo de detalhe não poderia ser pintado por um artista comum na época, por vários motivos. Primeiramente, não haviam microscópios, e artistas nunca teriam como ver algo tão pequeno. A superfície era desfavorável. A tilma não é uma tela lisa, é feita de fibra de agave. A trama é irregular. Não há uma base clara para pintura uniforme. Pintar detalhes minúsculos num suporte desses, com precisão submilimétrica, seria extremamente difícil até para qualquer artista moderno, muito mais ainda sem tecnologia. Não existe evidência de técnica humana que permitiria isso. Pintores renascentistas dominavam miniaturas, mas sempre com superfícies preparadas, lentes ou lupas rudimentares, ferramentas para trabalhar imagens visíveis a olho nu. Não há registro histórico de artista com técnica microscópica documentada na década de 1530. Também não há registro de artista que tivesse conhecimento formal das leis de reflexão corneana séculos antes de elas serem descritas pela ciência. Isso significa que, do ponto de vista técnico, muitos pesquisadores consideram extremamente improvável que alguém em 1531 pudesse pintar conscientemente figuras tão pequenas como os olhos da imagem, especialmente obedecendo às leis ópticas que foram formalizadas apenas séculos depois. No entanto, não existe consenso científico definitivo sobre essa interpretação. Alguns especialistas argumentam que os detalhes observados podem ser resultados de ampliação extrema e interpretação visual sobre os pigmentos, fissuras e textura da fibra. Seja qual for a conclusão, esse é um dos aspectos que mais intriga estudiosos, fiéis e curiosos ao redor do mundo. Uma imagem do século XVI, que ao ser examinada com tecnologia do século XXI, revela detalhes tão sutis que desafiam a compreensão da época em que foi criada.